E aí, pessoal, então assim, ó, antes da gente começar com os aprendizados, né, propriamente ditos, eu queria destacar o seguinte, principalmente para aqueles pais que estão começando, né, ou então pessoas que estão começando as experiências em relação a pessoas queridas que estão desenvolvendo alguma doença, né, que vão ter quadros mais frequentes de intercorrências, de doenças. É, então, é o seguinte, primeiro que quando geralmente a gente recebe um diagnóstico, né, e aconteceu isso comigo quando eu recebi o diagnóstico da paralisia, eu comecei a fuçar para saber, assim, o que caracteriza a paralisia, quais são os problemas de saúde que ela carrega, e aí a gente vai achando muita coisa, né? E isso me deu um bocado, assim, bastante ansiedade. E eu fiquei pensando como é que eu ia lidar com tudo isso, né? Porque eu nunca tinha lidado com quadros, assim, convulsão, eu nunca tinha visto uma convulsão, né? Os quadros respiratórios, da forma como, né, eu li, eu nunca tinha vivenciado com ninguém um quadro assim. Então, foi então que até mesmo aquele elemento, né, que eu trouxe em outros vídeos, né, a questão da gente viver um dia de cada vez, a gente tem que fazer isso também com as intercorrências, com as doenças, porque não tem como a gente dizer que tudo vai acontecer, né, como previsto, assim como de possibilidades, porque a gente pode se surpreender positivamente ou negativamente. Então, realmente, os nossos aprendizados em relação a essas doenças e intercorrências foram na medida que foram acontecendo. Né? Então, eu lembro, logo que saiu da UTI, a gente começou toda uma investigação em relação à visão, né? A visão baixa, né? Que é a tal da visão subnormal, que depois acabou caminhando para uma degeneração da retina. Mas, no início, eu estava trabalhando com a ideia de que ele tinha visão subnormal e que ele poderia recuperar e ainda superar ali aquela condição inicial que ele tinha, né? Pelo menos melhorar. E eu fui investindo, né, em estímulos, em terapias e tudo mais. Então é só para dizer isso, assim, que tudo que eu vou trazer aqui é um relato que compila um pouquinho o que eu aprendi nesses 12 anos. Então que tem que ter calma, principalmente os que estão começando, pra gente, porque essa ansiedade traz paralisia, assim, nas nossas ações. A gente não consegue pensar, a gente fica emocionalmente muito abalado. Então, que vá aprendendo a lidar e conhecendo, e na medida que for acontecendo. Não tem como a gente prever tudo, impedir que tudo aconteça, né? Ainda mais que cada caso é um, a forma até como vai se desenvolver os quadros é um. Então, assim, a convulsão da forma como acontece com o meu filho, não é como eu lia. A forma como se manifesta nele é diferente do que geralmente é, né? Então, assim, tem características próprias ali dele. E isso a gente só vai saber na hora que for vivendo. Então é só para não parecer, né, que tem que saber tudo no início. Então foram coisas que eu fui aprendendo nesses 12 anos. Então que a sugestão que eu dou é na medida que forem escutando, né, esses áudios, vá vendo o que é que está vivendo. O momento atual que está vivendo, né, as dificuldades que já apareceram, os quadros, as manifestações clínicas, né, do paciente em si. E para ir vivendo aos poucos, para não se, às vezes, assustar, ficar até com medo, né, de coisas que eu vivi e que pode ser que não aconteça com você, né? Com o seu filho ou com o seu familiar e tudo mais. Cada caso é um. Então, às vezes, retire o aprendizado em si e adapte, mas vai vivendo na medida que for aparecendo, né? Não tem como a gente se antecipar a tudo, senão realmente até isso traz muita ansiedade, uma exigência muito grande em cima da gente, e isso tudo, a meu ver, não favorece. Quando a carga fica muito pesada. Então, serenidade e cada um vai adaptando a própria realidade ali do que está vivendo e o que está aparecendo, tá bom? Obrigada. E espero que seja útil, né, para vocês de alguma forma, em algum momento na vida, se não for agora, para um futuro, né, às vezes cuidando dos pais, e que possa fazer sentido aí para vocês. Um abraço.